7 ministros da presidente Dilma já caíram, sempre em razão de denúncias de corrupção ou tráfico de influência. Em todos esses casos, a mídia cumpriu o seu papel, investigou e manchetou, impiedosamente às vezes. A oposição botou a boca no trombone, como lhe cabe fazer, mas desde a sexta-feira passada, o que se ouve é um estrondoso silêncio. Também na sexta-feira, a revista Carta Capital chegou às bancas com o mesmo tema, o livro. Na sexta-feira, a revista Terra Magazine entrevistou Amaury Ribeiro. No sábado, o jornal desta Gazeta informou. As redes sociais desde então debatem, mas é só. Nenhuma notícia nos telejornais, nos jornais, na chamada grande mídia. Só um silêncio ensurdecedor. Os citados no livro A Pirataria Tucana seguem em profundo silêncio. A mídia, sempre pronta para investigar e manchetar, como é do seu ofício, também segue em silêncio. Um silêncio estrondoso. Se continuar assim, um silêncio profundamente revelador. Boa noite. Deputados querem uma CPI para investigar as denúncias apresentadas no livro Privataria Tucana, do jornalista Amaury Ribeiro Júnior. Com menos de uma semana de existência, o livro Privataria Tucana já tem apoio suficiente para virar CPI. O deputado Protógenes Queiroz precisou de apenas 2 dias para coletar as 171 assinaturas necessárias. A lista de apoio tem nomes de todos os partidos, inclusive do PSDB. A CPI pretende apurar denúncias de irregularidades nas privatizações do governo Fernando Henrique, documentadas no livro do jornalista Amaury Ribeiro Júnior. Todas as irregularidades ou ilícitos que tiverem sido cometidos nessas privatizações têm que ser revistas sim, o dinheiro público tem que ser recuperado. O PSDB soltou nota de repúdio ao livro. Afirma que as privatizações modernizaram a economia e foram auditadas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público. A nota também acusa o PT de formação de falsos dossiês contra tucanos e promete resposta na Justiça. Para ser instalada, a CPI primeiro precisa ser lida no plenário da Câmara. Depois, os líderes de partidos têm de indicar os seus representantes. Mas faltando uma semana para as férias dos parlamentares, dificilmente a comissão de inquérito funcionará este ano. O líder do governo na Câmara deixa claro que essa CPI não interessa ao Planalto. O governo não vai olhar pelo retrovisor. Nós não vamos ter a conduta como tem a oposição. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho hoje aqui a essa tribuna para tratar de um tema que parecia adormecido, parecia esquecido, mas que eu não me canso de lembrar, nas palavras do próprio Leonel Brizola, que classificou um desses atos como o maior crime de lesa pátria da história brasileira, que foi o processo das privatizações brasileiras. Agora, a gente pode concluir, senhor presidente, que além de um crime de lesa pátria que alienou o patrimônio público brasileiro, esse também foi o maior crime de corrupção da história brasileira. O livro do jornalista Amaury Ribeiro vem amplamente documentado, e não só ele, matérias de revistas como a revista Veja, não a revista Veja de hoje, mas a revista Veja lá de 2002, quando ela ainda buscava fazer um jornalismo sério, apurou o envolvimento de tucanos de alta plumagem em esquemas de lavagem de dinheiro, em esquemas de compra indevida de imóveis de instituições públicas. E esta Câmara, a Câmara dos Deputados, cabe apurar essas denúncias que são amplamente documentadas. Eu mesmo já assinei o pedido de CPI protocolado nessa casa pelo deputado Protógenes e convoco a todos os deputados que têm responsabilidades, não só aqueles que ficaram contra as privatizações, mas aqueles que são contra a prática da corrupção no nosso país, a apoiarem a CPI, porque o papel dessa casa é ir a fundo nas investigações e desvendar. O livro, senhoras senadoras, senhores senadores, traz 112 páginas de documentos oficiais, a maioria inédita. São documentos obtidos de forma legal por Amaury Ribeiro Júnior
em cartórios, juntas comerciais, na Justiça Federal e Paulista, registros nos Estados Unidos e parte de alguns documentos, inclusive da CPI do Banestado, aberta em 2002 aqui no Senado Federal. Os documentos falam por si sós. Mostram como alguns dos mais proeminentes líderes do PSDB e pessoas próximas do ex-governador José Serra conseguiram mandar para fora do país e trazer para o Brasil dinheiro supostamente proveniente de propinas. São bilhões de dólares, eu disse isso mesmo. Isso foi feito de maneira a escapar do fisco e legalizar dinheiro de origem ilegal, unicamente com o propósito de enganar as autoridades brasileiras. Antes de encerrar, senhora presidente, quero parabenizar o jornalista Amaury Ribeiro Júnior e o editor Luiz Fernando Emediato pelo belo trabalho realizado. Sem dúvida, a mais importante reportagem investigativa deste século XXI aqui no Brasil. Quero dizer que aguardo a oportunidade de debater as denúncias trazidas em A Privataria Tucana com os nobres colegas do PSDB. Esse vai ser um debate importante a ser feito em benefício da sociedade brasileira e mostrar a verdadeira natureza das privatizações realizadas pelo Brasil no final dos anos 90. É chegada a hora de o Congresso Nacional discutir a fundo uma legislação mais eficaz contra a lavagem de dinheiro. Faça sua parte. Cobre de seus representantes para que haja investigação e apuração dos fatos.